Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje o papo é romântico. Vai ter sim namoro por aplicativo, vai ter gente apaixonada, uma espera que durou 11 anos. Já pensou ficar 11 anos sem beijar na boca à espera de alguém que você nem sabe se vem? Pois é, a história de hoje também tem isso. E tem ainda um papo reto com o Todo-Poderoso e umas situações que só o além para explicar. Então, segura que lá vem história. Hoje a gente conta a história da Franciele. Eu vou começar explicando aqui um pouquinho dela. A Fran é divertida, é daquelas pessoas que nem precisa de motivo para abrir aquele sorrisão na cara. Ela tem um riso fácil e leve, então, assim é a Fran. A gente pode falar também que a Fran é daquelas meninas bem sonhadoras e cristã. A fé dela é tão grande que quando ela tinha uns 15 anos, ela queria um namorado. Mas assim, em vez de fazer o que as meninas dessa idade fazem para arrumar namorado, como simpatia, amarração, reza, promessa, sei lá o que mais. Enfim, em vez dela fazer isso tudo, ela foi direto trocar uma ideia com Deus. Ela tinha um diário. Aliás, ela tem esse diário até hoje e me mostrou o caderninho enquanto a gente conversava. Mas então, nesse diário, ela escreveu uma carta para Deus. Ela disse que queria um namorado, mas ela tinha umas condições. Cláusula número 1, tinha que ser um homem perfeito. Cláusula número 2, tinha que ter fé em Deus e de preferência ser cristão como ela. Cláusula número 3, tinha que ser loiro e ter o olho azul. Cláusula número 4, tinha que falar inglês. E número 5, tinha que ser aquele homem que faz tudo em casa. E por último, ela não queria esse papo de namoro, não. Ela queria alguém que já quisesse casar. Gente, quem conta? Eu ou vocês? Beleza, eu faço isso. Ô, Fran, não quero te decepcionar, te desanimar não, mas acho que você tá forçando um pouquinho a barra com Deus. Essa sua carta tá mais parecida com um contrato. Ah, deixa quieto. Acho melhor ninguém contar. Aí a Fran escreveu essa carta e deixou pra lá. Na época, era comecinho da adolescência dela, ela até se envolveu com alguns garotos. Ela tinha ali uns peguetinhos, mas cara, era só uns meninos que apareciam e pra não ficar sozinha, ela topava sair ali com eles. Mas sabe quando não rola química com ninguém? Então, ela também não via muita graça em sair com esses meninos. Sabe aquele ditado? Antes só que mal acompanhada? Então, era desse jeitinho. Quando a Fran fez 19 anos, ela voltou a chamar o cara lá de cima. Ô, Senhor Deus, seguinte, eu tô ligada que meu grau de exigência da carta tava alto. Beleza, eu reconheço que dei ali uma exagerada total, mas tô aberta a um acordo. Olha só minha proposta. Eu dou um prazo indeterminado pra você colocar essa pessoa aí na minha vida, mas eu reafirmo, tem que ser do jeito que eu pedi. Mas escuta, em contrapartida eu vou esperar. Não quero saber de homem nenhum, até eu ter certeza que é um enviado aí do céu. Então ela prometeu ali que não ia beijar mais ninguém. Sexo? De jeito nenhum. Só depois do casamento. A Fran acredita que sexo não é só carnal. Ela acha que sexo tem tudo a ver com propósito e que esse prazer tem que ser vivido pelo casal, por duas pessoas que se amam. Então, na real, nessa nova negociação com Deus, a única coisa que mudou foi o prazo de execução. Deus ia ter mais tempo para atender as exigências da Fran. Aí, vida que segue.
E a vida da Fran seguiu mesmo. Ela virou corretora de imóveis no Brasil. Teve um dia lá que ela estava planejando ir passar as férias no Chile com uma amiga. Essa amiga chamava Isabela. Então, naqueles preparativos, as duas aproveitaram para ter uma tarde juntas. Fizeram brigadeiro, pão de queijo, tem coisa melhor? As duas estavam lá na casa da Isabela planejando o que iam fazer no Chile, até que um amigo do pai da Isabela entra na cozinha e de cara fala pra Fran: Estou tendo uma visão com você. Eu tô te vendo vestida de noiva com um passaporte na mão. A Fran ficou até arrepiada, porque não é todo dia que alguém solta uma previsão do futuro assim na sua cara, né? Ainda mais sem te conhecer. E nesse caso, ele ainda era pastor. Na hora, elas riram e acharam que o Chile poderia ser mais interessante do que elas imaginaram. Quem sabe o homem perfeito não tá lá? Mas assim, foi só uma viagem temporária e a Fran voltou sem vestido de noiva e sem nada. Um pouco antes dessa viagem ao Chile, a Fran tinha sondado a possibilidade de vir ser au pair nos Estados Unidos. Mas o salário dela no Brasil era alto e ela meio que achou que não compensava largar tudo para vir ser babá. Mas vontade ela tinha. Daí, quando ela estava quase fazendo 27 anos, caiu a ficha. E isso, gente, ela o tempo inteiro sozinha, como ela tinha prometido a Deus. Bom, caiu a ficha. Os programas de au pair só aceitam mulheres até 27 anos. Ou melhor, nem pode ter 27 completos. Só faltavam 4 meses para Fran completar 27. Então ela queria mesmo ser au pair. Aquela era a última oportunidade dela. Pensa numa correria. Ela aprontou toda a documentação em questão de horas para fazer a aplicação. Quando ligou na agência, falaram para ela que não dava mais tempo, que o prazo limite era 6 meses antes dos 27. Cara, ela ficou triste pacas, né? Mas fazer o quê? Trocar uma ideia com o cara lá de cima. Por que não? Pois Deus respondeu: tenta de novo. Ela tentou e dessa vez outra pessoa na mesma agência atendeu o telefone e disse que dava tempo sim. Agora só tinha um detalhe: pagar pelo programa. Essa era a parte mais fácil para a Fran, porque o trabalho dela pagava bem e tal. Mas justamente naquela semana, a Caixa Econômica Federal bloqueou os pagamentos. A Fran era corretora de imóveis, lembra? Então, ela só ganhava quando a Caixa liberava a grana. Ela tinha toda a papelada certa, mas o din-din ela não tinha. E não sei por que cargas d'água que a Caixa fez esse bloqueio justamente quando a Fran já estava com tudo aprovado. Inclusive com as malas prontas. Não dá a sensação de que uma coisa só dá certo se dá errado primeiro? Eu não sei se eu acredito nisso não, mas no caso da Fran faz tanto sentido. Mas não é que o banco liberou exatamente na data limite? E aí foi o corre de novo e tudo certo. A Fran até parou de trabalhar nessa época para se preparar para viajar. E ela ia para a igreja todos os dias, às 9 da manhã, e ficava lá até às 8 da noite. Aí você me pergunta, mas para quê? Para que orar desse tanto? Reza não. Ela ia lá para ficar quietinha estudando inglês. Assistia filmes, lia livros, fazia exercícios, tudo para chegar com inglês tinindo na América. Até porque ela tinha mesmo que estar fera no inglês, porque a família que ela deu match lá no perfil dela no programa de au pair tinha 5 filhos. Então ela estava saindo do Brasil, ela estava deixando de lado ali a carreira de corretora de imóveis para cuidar de 5 pirralhos na gringa. Aí partiu Estados Unidos. Mas, como eu disse no começo, essa história não é sobre visto de au pair, nem sobre trabalho, e sim sobre amor. Então, bora acender as velas, colocar um Roberto Carlos na vitrola. Porque agora
que eu vou contar que a Fran se abriu para um date depois de nem sei quantos anos. Muitos anos. Sem nem sequer um beijo na boca. E lá foi ela, toda de vestidinho rodado, encontrar com um cara que ela conheceu no aplicativo de namoro. O cara era incrível, mas assim, incrível de lindo. Pensa numa pessoa incrível? Agora pensa numa pessoa linda? Então, tudo isso. Eles combinaram de se encontrar no lugar público. Ela estava lá, esperando quando o cara chegou perto e disse... Fran deu um salto de 1 metro de altura. Esse salto exagerado foi primeiro porque ela levou o maior susto. Não imaginava que o cara ia chegar ali quietinho atrás dela. O segundo motivo do pulo é que ela nunca tinha visto um homem mais... Como é que eu posso falar aqui? Mais... nada a ver. O cara não tinha absolutamente nada a ver com a foto do aplicativo. No pouquinho que eles ficaram conversando, o cara disse que era da Suíça. E depois só falava de comida. Qual comida ela mais gostava, qual ela não gostava, qual ele sabia fazer, enfim, comida. A Fran já estava tendo até congestão e só não saiu correndo porque não pensou nisso na hora, mas logo deu um jeito de se livrar daquela emboscada. Passado uns dias do susto, Fran resolveu dar outra chance pro destino. Dessa vez, deu um match com um cara do jeitinho que ela pediu a Deus. Esse cara era lindo de verdade, cristão igual a ela, professor de teologia. Eles se conheceram numa pizzaria. Aí ali, entre um queijo derretido e uma mordida no pepperoni, ela pensou, esse é o homem da minha vida. Seria o homem da vida dela se ele não tivesse sumido do mapa. Isso mesmo, Ghost. O cara transcendeu, transmutou para outra dimensão. Só pode. Só sei que ele nunca mais falou com ela. Aí, lá foi a Fran pro 3º date. Desta vez, ela marcou num playground. Gente, quem que marca encontro no playground? Isso que era influência das 5 crianças que ela olhava, só pode. Ali ela já tinha na cabeça que era a última tentativa. Ela pensava assim, tô velha, nunca namorei. Ou hoje vira alguma coisa, ou vou sair por aí pegando geral. Uhul! Bom, o cara da vez também era bonito, pelo menos na foto, porque nem a Fran estava acreditando mais nisso. Mas logo ele apareceu, vestido de moletom, no calor. Quem vai no encontro de moletom? Eita, na minha época de solteiro, moletom era quase um pijama, sei lá. Só sei que a Fran achou brega. Mas aí, conversa vai, conversa vem o pôr do sol, vai o sol, e os dois não param de prosear. Depois desse dia, eles marcaram outro encontro, e mais um, mais outro, e beijo que é bom, nada. Quando deu um mês que os dois estavam se encontrando, a Fran era só aflição. Assim, no lugar dela, eu também ia estar aflita. É que já tinha 11 anos que ela não dava um beijo na boca. Nem uma bitoquinha, nem um selinho, nada. A Fran conheceu esse cara em fevereiro e isso já era março. E eles estavam só nos playgrounds e pôr do sol. Então vamos combinar, já tinha passado da hora de rolar uma aproximação ali, né? Foi aí que no dia 6 de março, Fran tomou uma decisão na vida. Quando estava indo encontrar o date, a Fran resolveu que aquele dia seria o dia do beijo. Ela mesma ia tomar atitude. Na real, ela nem sabia como beijava mais, mas como ela estava segura que ele era o cara certo, ela resolveu arriscar.
Os dois estavam lá sentados conversando. A Fran estava com todas as baterias da escola de samba do Rio de Janeiro dentro da barriga dela. Nem sabia mais se aquilo era empolgação, nervosismo, coisa de adolescente. Ai, que delícia! Ela só sabia que estava bom demais e, preparem, lascou um beijo na boca do cara. Vamos dar um nome pra ele? Ela lascou um beijo na boca do Dylan. Mas nem vai sonhando que esse foi aqueles beijos de cinema, porque não foi. A Fran disse que foi beijo americano. Vocês sabem o que é beijo americano? Eu vou explicar. Bom, foi o que a Fran me contou. Sem língua, um beijo técnico. Então, no segundo round de beijo, a Fran já mostrou quem manda ali e foi logo ensinando o jeito brasileiro de beijar. Entre beijos e abraços, Fran e Dylan viveram felizes para sempre. Mas acaba aqui? Não, porque isso aqui é vida real, rapá. Depois desse dia de grandes emoções, a Fran colocou na cabeça que aquilo não era verdade. Sabe aquela sensação de ter uma coisa tão boa, mas tão boa na nossa vida, que a gente acha que não merece? Ou que é melhor parar por ali para não sofrer por algum motivo? A gente acha que vai dar errado? Uma autossabotagem. Então, isso acontece quando a autoestima não tá lá das melhores. Não sei se a Fran pensou sobre isso, mas o negócio é que ela disse pra ele que não queria mais encontrar com ele. Vocês acreditam nisso? Ela disse que estava com medo e pediu pro Dylan não ir atrás dela. Ela falou que não sabia ao certo se era aquilo que ela queria pra vida dela. Mas daí a Fran caiu numa fossa depois disso. Chorou, excluiu o número do celular dele do telefone dela e chorou de novo. Apagou as conversas do app de namoro e caiu na choradeira. Ela deletou exatamente toda a conexão que tinha com ele. Uns dias depois, quando ela se ligou da besteira que estava fazendo, resolveu ligar para o Dylan. Mas cadê o número? Ela não tinha mais o telefone dele. Ela tinha excluído. Você se lembra que lá no começo da história eu disse que a Fran escreveu uma carta para Deus quando tinha 15 anos? Nessa carta ela pediu um homem loiro e do olho azul. O Dylan é loiro e tem olhos azuis. Ela queria alguém que fizesse tudo em casa. O Dylan é assim, todo independente e prestativo. Ela queria um homem que fosse cristão. O Dylan é cristão. Ela nem pensava em morar na gringa, então não sei por qual motivo ela queria um homem que falasse inglês, pois o Dylan é americano. Ele é exatamente tudo o que a Fran tinha pedido a Deus. Mas agora, sem o telefone dele, onde que ela ia achar o Dylan de novo? Ela não sabia onde ele morava, nem o endereço do trabalho dele. Eles estavam numa cidade grande, então é impossível, né? Ou não, por causa de um detalhe. A Fran tinha mandado um print da foto dele para uma amiga. E o que tinha nesse print? O telefone do Dylan. A Fran não aguentou. Ela ligou na hora. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Tentou de novo. Os dedos dela tremiam até que ele atendeu. Eles combinaram de se ver. E aí a parada foi rápida. Dylan já pediu a Fran em casamento. E não é que até isso aconteceu do jeitinho que ela queria? A Fran e o Dylan se casaram em agosto de 2021, no jardim da casa da host family da Fran.
A Fran tem o modelo da carta, caso alguém queira copiar. Brincadeira, mas a gente sabe que essa daí dá certo. Essa é a história da Fran. Na semana que vem, a gente conta a história de uma brasileira que veio para os Estados Unidos focada em ganhar dinheiro. Violeta, como eu vou chamá-la, é também seu nome de guerra. Ela começou trabalhando em casas de massagens, mas a grana mesmo veio quando ela passou a fazer programas sexuais. Tudo o que ganhava ela guardava num lugar bem seguro, nesses cofres de banco. Seguro assim, seguro porque ela acreditava que era seguro até perder tudo. Essa história você ouve na próxima quinta-feira, aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.